Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do curso para pregadores iniciantes. Por que um curso? Porque são dicas, conceitos básicos da hermenêutica e da homilética para pessoas, para você que está iniciando nesse ministério da pregação. Talvez para você que tem uma bagagem um pouco mais já avançada, possa ser que não tem muito valia, mas mesmo assim eu lhe faço um convite de passar no vídeo e conferir a respeito desse curso. Nós estamos falando a respeito dos contextos, né? Eu já falei o que é o contexto e 3 razões porque o contexto é importante. E no vídeo de hoje eu quero tratar a respeito dos tipos de contexto existente. É isso mesmo. Quais são os tipos de contexto existente? Só que antes de entrar no conteúdo deste vídeo, eu já quero lhe fazer um convite. Você que ainda não apertou esse botãozinho vermelho que aparece logo abaixo, eu te faço um pedido para que você aperte nesse botãozinho, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo no canal. E também não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer que os vídeos postados, o canal é relevante. E compartilhe os vídeos, os conteúdos publicados em seu grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram. Você me ajuda e eu também lhe ajudo postando conteúdos para edificar o teu chamado e o teu ministério. Então vamos para o vídeo? Então, meus queridos irmãos, estou aqui para falar a respeito dos tipos de contexto existente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já aprendeu o que é um contexto? Não, o porquê o contexto é relevante, o que é um contexto e as razões por que devemos usar o contexto. Agora, deixa eu perguntar, você sabe quais são os contextos existentes? Talvez você não saiba, então nesse vídeo eu irei esclarecer para vocês quais o contexto que existe e suas importâncias no texto para nós compreendermos o texto bíblico. O primeiro contexto que eu quero falar aqui é o contexto inicial. E no contexto inicial, o estudante, ou no caso você que está estudando a Bíblia, vai ter que avaliar a própria frase ou o versículo em que o termo está sendo usado. Você lembra da referência que eu dei no vídeo anterior a respeito da palavra manga, né? Como sabemos se ela é uma fruta ou um pedaço, uma peça de uma roupa, devido à frase em que ela está inserida. Então, outra palavra que serve de exemplo na Bíblia é a palavra carne. Porque a palavra carne, em devido momento, ela apresenta o pecado, outra natureza humana, né, a depravação do ser humano e assim sucessivamente. Então, o que vai comandar o sentido daquela palavra, daquele termo, é aquele contexto inicial, o versículo em que ela está inserida, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores, dá uma passada lá na playlist, curso para pregador, que lá tem a respeito, né, de vários conceitos da hermenêutica e da homilética. Então, o segundo contexto que eu quero mostrar que existe é o contexto imediato. E esse contexto imediato ele vem junto com o texto em que o estudante está lendo. Ou seja, são versículos anteriores e versículos posteriores. São capítulos anteriores e capítulos posteriores. Estão juntos, né, ali colado com esse texto que você está lendo. E por que esse contexto imediato é importante? Porque ele tem o poder de ampliar a sua visão a respeito do texto que você mesmo está lendo. Ou seja, ele vai te dar uma base, um ângulo, ampliando sua visão melhor. E o contexto imediato é muito importante e fundamental no momento de estudar a Bíblia. Alguns dizem que o ideal é quando você selecionar
capítulo para estudar, você sempre pegar 2 capítulos antes e 2 capítulos depois, e assim juntar para que seu ângulo de visão seja ampliado, né? O terceiro contexto que existe é o contexto remoto, que é o que nós chamamos de contexto amplo, né? Como assim? São passagens que não estão inseridas nos versículos anteriores e nem nos versículos posteriores, ou seja, antes ou depois do texto que você está lendo, estudando, e sim se espalha, né, ao longo da Bíblia Sagrada, né, te dando uma visão e uma base ainda maior daquilo que você está estudando. Percebeu como um contexto encaixa com o outro? Primeiro, botar o contexto inicial, você vai analisar o termo. O segundo, o contexto imediato, os capítulos que liga aquele que você está estudando. E o terceiro, o capítulo remoto, que te leva a livros, outros livros da Bíblia, ou outros capítulos da Bíblia, para ter um nexo, uma conexão, para te dar uma base muito importante quando você está estudando um texto para ler, para montar um sermão, uma mensagem, um esboço. Então, os 3 contextos que eu creio que você, iniciante, irá usar mais é o inicial, contexto inicial, o contexto imediato e o contexto remoto. Só que existe um 4º contexto, que é o contexto gramatical. E o que é o contexto gramatical? É aquele contexto que estuda a construção ou a formação de uma frase e se disponibiliza de alguns conectivos lógicos, que nós chamamos conectivo lógico, né, como também da sintaxe, né, que como ele trabalha a construção, ele vai se pegar muito na sintaxe da formação da frase, né? Ou seja, você vai observar que na construção gramatical do texto, talvez que você esteja começando a estudar, possa ser, como digo, você vai observar na construção da frase, a gramática, ou seja, a sintaxe que está sendo construída. Vamos lá um exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 11, se não me engano, capítulo 1, 12, Hebreus capítulo 12, versículo 1, se não me falha a memória, diz assim: portanto, nós, porém, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Então, esse portanto é um conectivo. Então, ele inicia o capítulo 12. Só que a palavra portanto é uma palavra de conclusão. Então, não se inicia frase com conclusão. Ou seja, o capítulo 12 está concluindo a galeria dos heróis da fé do capítulo 11. Você está vendo como a gramática, né, aqueles termos gramatical, ajuda na compreensão do texto que nós estamos lendo? Talvez para você iniciante possa ser não muito importante no momento, mas é válido ter em mente que existe esses contextos, né? O 5º contexto é o contexto histórico também, que é muito importante. E que é o contexto histórico? São informações culturais em que irá enriquecer o nosso sermão, irá adornar, irá trazer pérola para a nossa mensagem. E é muito importante nós, como estudantes da Bíblia, procurarmos entender o contexto histórico daquela passagem. Talvez tenha muitas coisas escondidas dentro da história daquele povo, daquele personagem. Então, esse contexto histórico é um grande aliado para nossas pregações, ajuda muito. E o 6º contexto, e não menos importante, é o contexto literário, que são fundamentais para nós entendermos o gênero literário em que o texto foi escrito. E assim a mensagem será mais esclarecida para nós. Ou seja, quando eu entendo que o gênero literário é profético, os evangelhos, como podemos dizer, são os provérbios, né? Quando eu entendo, né, que são histórias, são a lei, então eu já consigo ter mais um leque de compreensão quando estou estudando
certa passagem. Então esses são os tipos de contexto existentes. Talvez possa existir mais, né, que não chegou ao meu conhecimento, mas por enquanto o que eu tenho em mente são esses 6 tipos. O primeiro contexto é o inicial, o segundo contexto é o imediato, o terceiro contexto é o remoto, o quarto contexto é o gramatical, o quinto contexto é o histórico e o sexto contexto é o literário. Então eu creio que você, como estudante iniciante, você tem que se focar muito no inicial, no imediato e no remoto. Posteriormente, ao longo da caminhada, você vai adquirindo mais forma de estudo. Então, meus queridos irmãos, esse é o vídeo. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar e deixar like nos vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.